O primeiro gol do campeonato saiu em meio a uma forte neblina. Depois da cobrança de falta, Fabrício cabeceou e fez Juventude 1, Paraná Clube 0. Em São Januário, falta para o Internacional. Bolívar cobrou na trave, no rebote Adriano marcou o gol dos gaúchos. Faioli fez boa jogada e passou para Abedi, que chutou cruzado sem chances para o goleiro Klemer. Placar final, Vasco 1, Internacional 1. No Estádio Olímpico em Porto Alegre, o Wellington lançou a bola para Ricardinho dentro da área, que de cabeça passou para Alessandro marcar. 1-0 para o Grêmio no fim do primeiro tempo. Na cobrança de escanteio, cabeçada de Pereira e Evaldo aproveitou. Grêmio 2, Corinthians 0. No Morumbi, São Paulo e Flamengo. O zagueiro Fernando tentou driblar na saída de bola, mas Mineiro roubou a bola e foi derrubado pelo goleiro Diego. Pênalti. Rogério Ceni, o goleiro artilheiro, cobrou e marcou. São Paulo 1, Flamengo 0. No Maracanã, acidente durante um show de paraquedismo em comemoração ao título carioca do Botafogo. O major da aeronáutica teve problemas no pouso, mas foi rapidamente atendido e levado para o hospital com suspeita de fratura na bacia. No jogo contra o Fortaleza, Diguinho tocou para Dodô, que driblou o goleiro e marcou o gol da vitória do Botafogo. São Caetano e Cruzeiro. Aos 5 minutos de jogo, Wagner bate falta no canto, sem chance de defesa para Luiz. 1-0 para o Cruzeiro. A resposta veio rápida. Marcelinho fez jogada individual e sofreu pênalti. Na cobrança, o estreante Fabiano Gadelha empatou. Cláudio cobrou escanteio e Gustavo desviou a bola de cabeça. Final, 2-1 para o São Caetano, de virada. No Palestra Itália, a Ponte Preta fez logo 3 gols em cima do Palmeiras. O primeiro de Almir. Luciano Baiano cruzou para Luiz Mário fazer o segundo. Cobrança de falta e Douglas desviou de cabeça, gol contra. O Palmeiras reagiu 1 minuto depois com Christian. E Edmundo, que subiu sozinho para cabecear. Final, 3-2 para a Ponte. Na Arena da Baixada, Lene passou para Marcelo fazer 1-0 Fluminense em cima do Atlético Paranaense. Tuta tocou de calcanhar para Rogério chutar para o gol. 2-0 Flu. Fabrício cobrou falta para o Atlético. O goleiro espalmou e Pedro Oldoni aproveitou para diminuir. Final, Fluminense 2, Atlético Paranaense 1. Logo no início do jogo, Renato de falta abriu o placar para o Flamengo, 1-0. Juan passou para Diego Silva, que impedido driblou o goleiro André e aumentou. Flamengo 2-0. No segundo tempo, Walter Minhoca tocou para Leonardo Moura para fazer mais um para o Flamengo. Odair bateu falta e Diego falhou feio. Final, Flamengo 3, Juventude 1. Santos e Atlético Paranaense em Mojimirim. De calcanhar, Kleber tocou para Denigres fazer 1-0 Santos. Na segunda etapa, Reinaldo recebeu o lançamento de Rodrigo Tabata e bateu na saída de Kleber, 2-0. Internacional e Santa Cruz jogaram em Porto Alegre. No segundo tempo, Renteria recebeu e bateu de virada, sem chance para o goleiro. Inter 1-0, placar final. Em Campinas, Ponte Preta e Vasco, depois de um cruzamento de Faioli, Moraes abriu o placar para o Vasco, 1-0. Na cobrança de falta para a Ponte Preta, o goleiro Jean saiu do gol para tentar o empate. Ele não conseguiu e Diego tocou para Moraes iniciar o contra-ataque do Vasco. Ele devolveu para Diego, a bola passou por Edilson e depois voltou para Moraes fazer o segundo dele no jogo. Vasco 2-0. Nos acréscimos, Ricardo Conceição descontou para a Ponte. Final, Vasco 2, Ponte Preta 1. No Ceará, Fortaleza e São Paulo, Igor cruzou e Finazzi cabeceou para fazer Fortaleza 1-0, placar final. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Grêmio, Alessandro cruzou, Fábio disputou a bola e Ricardinho fez Grêmio 1-0. No segundo tempo, Elber rolou para Fábio Santos, que descobriu Wagner livre na área. 1-1. Wagner cruzou para a área e Elber, de cabeça, virou o jogo. Cruzeiro 2-1. Wagner, também de cabeça, fez o terceiro do Cruzeiro. E ficou assim. Cruzeiro de virada 3, Grêmio 1. Pela Série A, Maxwell do São Caetano segurou Tevez do Corinthians na área. Pênalti marcado e Tevez bateu. 1-0 Corinthians. Ricardinho cobrou falta com perfeição e aumentou.
Roger pegou o rebote de primeira e fez um belo gol. Corinthians 3, São Caetano 0. No Maracanã, o Fluminense, time de coração de Tele Santana, homenageou o ex-técnico com uma faixa. Depois, Lene driblou Harley e foi derrubado por Júlio Santos. Pênalti marcado e Petkovic cobrou. Fluminense 1, Goiás 0. Em Florianópolis, Flávio cruzou e Schwenk fez. Figueirense 1, Palmeiras 0. Fininho tocou entre as pernas de Sérgio e marcou o segundo. Carlos Alberto chutou forte e fez o terceiro do Figueirense com 13 minutos de jogo. Washington diminuiu para o Palmeiras, 3-1. Soares marcou o quarto. E o quinto, passe de Samir, e Schwenk marcou o segundo dele. Figueirense 6, Palmeiras 1. Tiba Leandro Lima fez bonita jogada e abriu o placar para o São Caetano. Mas o Fortaleza virou, marcando 2 vezes de cabeça. Primeiro com Alain e no fim do jogo com Mazinho Lima, 2-1. Um lance curioso no fim do primeiro tempo. Na cobrança de falta ensaiada, 2 jogadores partiram ao mesmo tempo para a cobrança e Bechara acabou chutando a perna do companheiro Igor. Igor teve de deixar o campo com uma fratura na perna. No Maracanã, Evandro tocou e Pedro Oldoni empurrou para o gol. Atlético Paranaense 1, Botafogo 0. Erandir cobrou a falta e Pedro Oldoni aproveitou o rebote de Lopes. O árbitro Lourival Dias Filho marcou pênalti de Glauber em Evandro. Alain Bahia cobrou, 3-0. Evandro tocou e Pedro Oldoni fez o terceiro dele. Atlético Paranaense 4, Botafogo 0. No Morumbi, Aloysio ajeitou para Danilo chutar. São Paulo 1, Santa Cruz 0. Mineiro arriscou de longe, 2-0. Leandro também bateu de fora da área, 3-0. E o goleiro Rogério Ceni marcou na cobrança de falta. Final, São Paulo 4, Santa Cruz 0. Depois do escanteio, Thiago Matias chutou e a bola bateu em Da Silva antes de entrar. Gol contra, Corinthians 1, Ponte Preta 0. Bonita tabela de Irã com Danilo e gol de Irã para a Ponte. Rafael Santos aproveitou o escanteio para marcar 2-1. Irã fez o segundo dele, Ponte Preta 3-1. Edson chuta e o goleiro Jean falha. Final, Ponte Preta 3, Corinthians 2. Em São Paulo, o paraguaio Gamarra aproveitou o escanteio e abriu o placar no Clássico Paulista. Palmeiras 1, Santos 0. Mais um escanteio e a bola bateu nas costas de Paulo Baier. Gol contra, 1-1. No contra-ataque, Reinaldo ganhou de Gamarra na corrida. Chutou, a bola ainda bateu em Sérgio e entrou. O Santos ganhou de virada, 2-1. Goleada em Curitiba. Cristiano dominou e chutou cruzado. Paraná 1, Grêmio 0. Zumbi cruzou para Edinho, mas Alessandro cortou mal e fez contra. 2-0. O árbitro Wilson Senene marcou pênalti quando a bola bateu no braço de Emerson. Hugo cobrou e diminuiu. Mas o Paraná fez mais um depois da falha de Pereira. Gol de Beto, Paraná 3-1. Ricardinho disputou com o goleiro Flávio, mas Lucas chegou e teve calma antes de marcar para o Grêmio. Edinho viu Ângelo livre na área. É o quarto do Paraná. Bola no ombro de Patrício e o árbitro deu mais um pênalti. Emerson bateu. Final, Paraná 5, Grêmio 2. Maracanã. Fernando Henrique não segurou o chute de Andrade. Ramon ajeitou para Abedi pegar de primeira. Um golaço. Vasco 1-0. Arouca cruzou e Tuta teve calma para empatar. 1-1, placar final. Em Porto Alegre, Alex cobrou a falta com precisão. E o Internacional derrotou o Flamengo por 1-0. Em Florianópolis, logo no primeiro minuto, a cobrança de escanteio sobrou para Luizão chutar. Cruzeiro 1, Figueirense 0. Gil deu um longo passe para Wagner aumentar. Final, 2-0. Em Caxias do Sul, Juventude abriu o placar em uma bonita cobrança de falta de Lino. 1-0 contra o Goiás. Mas Souza empatou de cabeça. Juventude 1, Goiás 1, placar final. No Recife, pênalti marcado de Thiago Matias em Carlinhos Bala. O próprio Carlinhos Bala cobrou. Santa Cruz 1, Ponte Preta 0. Almir cruzou, Adalto cabeceou e Danilo conseguiu marcar na segunda tentativa. 1-1. No Maracanã, Lene driblou o goleiro Flávio, o zagueiro Gustavo e marcou. Fluminense 1, Paraná 0. O lance foi irregular, porque Tuta, que tocou para Lene, estava impedido. Mas o árbitro Edson Esperidião validou o gol. Depois do escanteio, Rissuti fez o segundo do Fluminense.
O árbitro marcou pênalti no toque de mão de Thiago Silva na área. Emerson bateu e diminuiu. Fluminense 2, Paraná 1. Em Santo André, Rodrigo Tabata cruzou e Glauber marcou contra. Santos 1, Fortaleza 0. Neto cruzou e Rodrigo Tiuí completou. Santos 2-0. O juiz viu o toque de mão intencional de Ives do Vasco neste lance. Pênalti. Patrício cobrou, Grêmio 1-0. O empate do Vasco veio 3 minutos depois. Ramon bateu a falta e Éder tocou de cabeça. Alberoni cruzou e Pereira desviou. Belo gol, contra. Foi a virada vascaína, 2-1, placar final. Atlético Paranaense Internacional em Curitiba. Adriano passou para a Renteria, que entrou na área e tocou na saída do goleiro Kleber. 1-0 Inter. A cobrança do escanteio veio rasteira e passou por quase todo mundo. Danilo foi quem arrematou para o Atlético Paranaense. 1-1. Falta em Arley, fora da área, mas o juiz deu pênalti. Jorge Wagner definiu. Internacional 2, Atlético Paranaense 1. São Caetano e Palmeiras no ABC Paulista. Elton chutou de fora da área. Sérgio deu rebote e Marabá aproveitou. São Caetano 1-0. Elton entrou livre na área, foi derrubado por Sérgio, mas se levantou e fez. Final São Caetano 2, Palmeiras 0. Em São José do Rio Preto, Corinthians e São Paulo, Nilmar invadiu a área e acertou o canto, sem chances para Rogério Ceni. 1-0 Corinthians. Souza tentou cruzar e surpreendeu o goleiro Silvio Luiz. 1-1. Leandro deu ótimo passe para Alex Dias, que pegou de primeira e virou o placar. Leandro cruzou e Lenilson definiu. São Paulo 3, Corinthians 1. No Maracanã, Jonatas fez boa jogada e tentou cruzar, mas a bola desviou em Sérgio Manuel e entrou. Foi o gol da vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Em menos de 2 minutos, o Cruzeiro abriu o placar contra o Juventude no Mineirão. Elber de cabeça. De novo Elber, ele teve calma e tocou para Wagner chutar de primeira. Em Goiânia, Soares aproveitou a desatenção dos jogadores do Goiás. Partiu em velocidade e tirou do goleiro. Figueirense 1, Goiás 0. Depois do cruzamento, Juliano empatou 1-1. Romerito lançou Rony, que ganhou do zagueiro e fez o gol da virada. Final, Goiás 2, Figueirense 1. Rodrigo Tabata cruzou e Preto desviou contra o próprio gol. Santos 1, Ponte Preta 0. Mais um cruzamento de Rodrigo Tabata e outro gol contra, da Silva. 2-0. Danilo cruzou, Kleber Santana falhou e Irã diminuiu. Confusão na área da Ponte, da Silva furou e Rodrigo Tiuí aproveitou para fazer o terceiro. Santos 3, Ponte Preta 1. Em São Caetano do Sul, Juventude saiu na frente dos donos da casa. Raulen cruzou e Renan completou. Belo chute de Marcel, Juventude 2, São Caetano 0. No Maracanã, Zé Roberto cobrou falta no travessão e Reinaldo fez o primeiro gol do Botafogo sobre o Grêmio. O árbitro marcou pênalti de Pereira em Reinaldo. Christian aumentou. Rodrigo Sintra marcou outro pênalti. Scheidt em Pedro Júnior. Ricardinho diminuiu. E Alessandro empatou a partida. Grêmio 2, Botafogo também 2. Passe para Wagner, que chutou entre as pernas do goleiro Sérgio. Cruzeiro 1-0 sobre o Palmeiras. Escanteio para o time paulista. Paulo Baier desviou, Edmundo furou, mas Washington mandou para a rede. Palmeiras 1, Cruzeiro também 1. Em Porto Alegre, Jorge Wagner cruzou e Índio subiu para fazer Internacional 1, São Paulo 0. O empate do São Paulo também veio de cabeça. Souza cruzou e Aloísio marcou. Mais um de cabeça e mais um de Índio para o Internacional. 2-1. Fabinho ganhou a disputa com Fabão. A bola sobrou para Rafael Sobis, que invadiu a área e chutou na saída de Rogério Ceni. Internacional 3, São Paulo 1, placar final. Em Recife, Jean Carlos cruzou e Pedro Oldoni de peixinho abriu o placar para o Atlético Paranaense contra o Santa Cruz. Xavier avançou pela esquerda, passou por 3 marcadores e chutou fraquinho, mas Carlinhos Bala aproveitou, 1-1. Falta para o Atlético, o goleiro Gilmar não segurou e Evandro definiu. Atlético Paranaense 2, Santa Cruz 1.
Figueirense e Fluminense em Florianópolis. A defesa do Fluminense falhou e a bola ficou com o Soares, que chutou na saída de Diego. Final, 1-0 Figueirense. Ricardinho rolou de calcanhar para Rafael Moura soltar uma bomba. 1-0 para o Corinthians. O árbitro marcou pênalti de Edson em Edinho. Emerson com paradinha bateu e empatou para o Paraná. 1-1. Mas Nilmar, em boa jogada, cruzou para Rafael Moura, só escorar. Final, Corinthians 2, Paraná 1. Geninho é o novo técnico do Corinthians e se despediu do Goiás com vitória. Vitor, com a ajuda do desvio na defesa, fez o primeiro contra o Vasco. E Souza de cabeça, o segundo. 2-0 Goiás. Série A, Alain Bahia tocou e o colombiano Ferreira marcou Atlético Paranaense 1, Goiás 0. Cruzamento de Jadilson e Wellington empatou. Juliano levantou a bola na área e o zagueiro Rogério Corrêa fez Goiás 2-1. Pedro Odoni aproveitou a sobra, novo empate, 2-2. Mas 4 minutos depois, jogada de Wellington, gol de Souza. Goiás 3, Atlético Paranaense 2. Em Fortaleza, Finazzi chutou. Flávio fez a defesa, mas Rinaldo aproveitou o rebote. Fortaleza 1, Paraná 0. Cristiano quase perdeu o ângulo, mas acertou um bonito chute e empatou para o Paraná. Final 1-1. No Morumbi, Mineiro lançou e Alex Dias fez o único gol da partida. São Paulo 1, São Caetano 0. Em Porto Alegre, Schwenk tentou 2 vezes para marcar Figueirense 1, Internacional 0. Rafael Sobis foi derrubado pelo goleiro Andrei. Fernandão bateu forte e empatou. Schwenk chutou de longe e pôs o Figueirense na frente de novo. Depois da jogada de Soares, chute de Cícero. Figueirense 3-1. Soares errou, mas Thiago Silva não. 4-1. Chiquinho passou, Ceará arriscou de fora da área e diminuiu. Figueirense 4-2. Tola, o Flamengo tira a dupla de reforços que veio de Minas. Walter Minhoca e Diego Silva. Feliz também é outro Diego, goleiro, que espalma o chute de Martinez. Mas na cobrança do escanteio, Wagner cruza para Luizão empatar, 1-1. O jogo ganha emoção e tensão. Walter Minhoca não se entende com Francismar e ainda leva uma bronca de PC Guzmão, técnico do Cruzeiro, contido por Júnior. Ele veio falando que eu queria quebrar a perna do Francismar e eu falei que ele, 2 cotoveladas, poderia ter quebrado minha nuca, minha cabeça também. Cartão amarelo para os dois. O Flamengo tenta recuperar a vantagem, mas Renato não consegue superar Fábio. Para virar o jogo, o Cruzeiro usa a carta que Paulo César Guzmão tem na manga. Um jogador que estava parado há 7 meses e que entra em campo para ajudar outro a manter a média de 1 gol por partida. Leandro volta a jogar. Cruza para Wagner e bola na trave. Cruza para Elber e bola na trave. Mas dessa vez Wagner completa 2-1. O 6º gol de Wagner, que marcou em todos os 6 jogos do Cruzeiro no campeonato. A mesma trave que tirou meu gol foi a trave que ajudou a bola a vir parando meus pés. O Corinthians, que Geninho reencontra, tem o veloz Nilmar, mas o chute para na mão de Cássio. Com apenas 16 minutos, Xavier recebe o cartão amarelo. 1 minuto depois, o vermelho. Se o Vasco tem Cássio, o Corinthians tem Silvio Luiz, que defende o chute de Ramon. Agora a Valdirã vai fazer, mas Marcelo Matos salva em cima da linha. Jorge Luiz também é expulso por essa falta em Roger. Chances iguais no primeiro tempo, 2 para cada lado. Expulsões iguais no primeiro tempo, 1 para cada lado. Mas essa igualdade vai parar por aí. 1 minuto, toques rápidos. Ramon, Edilson, Ramon, Seba falha e Ramon faz 1-0. 6 minutos, Seba não alcança Valdirã. Perna esquerda no ângulo. Valdirã de novo, dessa vez no travessão. Carlos Alberto cruza da direita e Rafael Moura faz 2-1. Não é replay. Agora Carlos Alberto dribla e Rafael Moura se antecipa. 2-2. Rafael Moura, herói e vilão em 2 minutos.
Ele e Fábio Braz trocam cotoveladas, discutem cabeça contra cabeça e são expulsos. Nilmar, que andava sumido, aparece para ser decisivo. Ele domina já driblando e na disputa com Cássio, Cléber Gonçalves dá pênalti. Carlos Alberto cobra, Cássio defende, o árbitro manda voltar. Atenção, um passo do goleiro, adiantou-se irregular e a invasão também dos jogadores, caracterizando que o lance é irregular. Carlos Alberto mantém o canto. 3-2. Edilson não desiste. Ele divide com Marcos Vinícius e manda a bola para o gol. Mão na bola ou bola na mão? Na minha opinião, é uma jogada em que ele não tem intenção, né? Então, na minha opinião, o gol não poderia ter sido anulado por isso. A bola bate involuntariamente. Nilmar agora faz fila. 1, 2, 3, mais um pênalti. O goleiro Cássio é expulso. Com as 3 substituições já feitas, o lateral Diego vai para o gol. Marcelo Matos não tem pena. 4-2. Pelo que eu vi... Começamos com o duelo na parte de baixo da tabela. Correia Cruz e Leonardo Silva faz de cabeça o gol do último colocado, o Palmeiras, contra o penúltimo Santa Cruz. Alex Oliveira lança Rosenbrick, que chuta forte. Sérgio Espalma e Nenê, ligado no lance, empata. Michael deita e rola pela esquerda e cruza na cabeça de Enilton. O Palmeiras consegue a primeira vitória neste Brasileirão na estreia do técnico Tite. Contra-ataque do Grêmio em Campinas, Lucas Toque e Ramon faz 1-0 na Ponte Preta. A resposta é bonita e vai concorrer ao gol do internauta. Emerson acerta o ângulo, lindo, 1-1. Em Caxias do Sul, Howlen chuta e o goleiro Lopes espalma para o meio da área. Como um raio, Marcel aparece para fazer o gol do jogo. Juventude 1, Botafogo 0. E gol esquisito no Maracanã. Thiago Silva lança do campo de defesa. O alvo era a Tuta, mas o zagueiro Luiz Alberto cabeceia e encobre o goleiro Fábio Costa. A lambança custa a invencibilidade do Santos, o último que ainda não tinha perdido no campeonato. Cruzeiro, Santos, Internacional e Fluminense lideram com 13 pontos. Minutos depois, Rodrigo Tchuí age como se estivesse ali para mostrar do que a sensibilidade de uma criança de 4 anos é capaz. Como se apontasse e dissesse: você tinha razão, Lucas. Santos 1-0. Na estreia, no comando do Flamengo, do ex-técnico do Ipatinga, Ney Franco, era Vanderlei Luxemburgo quem vibrava. Aí, pela segunda vez, apenas 1 minuto e 47 segundos após o primeiro gol. Quando Luiz Alberto usou a razão para fazer 2-0 Santos e a emoção para afastar dele a glória dos tapinhas nas costas. O ex-zagueiro do Flamengo pediu calma e não comemorou. Gratidão ao clube que o revelou que poderia ter se estendido a Fernando, que o ajudou a marcar. O Ney Franco estava vendo que para não ter uma chegada totalmente em preto e branco, precisaria de no mínimo 2 gols, principalmente depois que viu o terceiro do Santos ser interrompido pelo 3 do Flamengo, Renato Silva. Um salvador presenteado na súmula pelo árbitro Luiz Alberto Bites, com a autoria do primeiro gol do Flamengo. Renato Silva nem toca na bola, o Walter sim, antes da tabela imperfeita entre Maldonado e Luiz Alberto. 2-1 aos 31 minutos. Segundo tempo e Cléber Santana expõe uma mania, fazer beicinho, mas beijinho em campo só dá com o cotovelo. No suor vermelho que rabiscava o rosto de Goeber estava escrito desejo de vingança. Transferido para um gesto menos agressivo, mas que talvez machuque mais. O dedo na cara. O mesmo cotovelo esquerdo Cléber Santana já tinha usado em Marcinho Guerreiro do Palmeiras. Tinha sido expulso. O curativo pelo corte no supercílio de Goeber pôde ser visto pelos 3.240 pagantes. Por causa da chuva, poucos torcedores vieram ao Maracanã. O que eles mais queriam na segunda etapa era isso. O gol de empate do rubro-negro. Renato vibrou muito. E aí, aqueles que vieram ao Maracanã... Vamos lá, gente. Acabaram vendo. Vendo também, depois de Renato fazer 2-2 aos 14 minutos, que a disputa entre Cléber Santana e Goeber não havia cicatrizado. Se ele errou, na sua opinião, ele errou. Não, calma. Ele falou que eu fui com maldade com ele. Fiz nada com ele. Fez Cléber Santana, foi Goeber soltar cobras e lagartos no Maracanã. A favor do Fluminense está virando rotina.
Depois do Santos, é a vez do Fortaleza. Radamés cruza e Alan de cabeça erra de lado. 1-0 Flu. Muita gente deve estar falando como tem sorte este Fluminense. Mas os tricolores preferem acreditar na palavra eficiência. E os números comprovam. A gente não pode falar mais de sorte, não. É trabalhar, quem está trabalhando bem. É a força do grupo. O grupo desde lá da frente, todo mundo marcando, todo mundo se ajudando. Eu acho que isso tem feito a diferença. O Fortaleza tem 60% de posse de bola. Domina. Mas o eficiente goleiro Fernando Henrique está em grande fase. Quando ele não alcança, Rogério salva o que seria o gol de Maurílio. Aos 43 minutos, pênalti de Roger em Maurílio. Rinaldo cobra e Fernando Henrique salva 2 vezes. O Fortaleza precisa de 20 finalizações até empatar o jogo. Um chute de Rinaldo. Já o Fluminense, na 7ª finalização, faz 2-1. Gabriel Santos de cabeça. Na 8ª, pressão na saída de bola e Juliano toca para Tuta. 3-1. Não demore no cruzamento de Marcelo. Tuta completa. 4-1. Mas o atacante estava impedido. O Fortaleza até diminui na cabeçada de Finazzi. 4-2. Mas Evandro, com categoria, toca para fazer o 5º gol do Fluminense, que vence o Fortaleza pela primeira vez no Ceará. E vence com estilo. 5-2. Com apenas 13 finalizações. Aproveitos no campo em São Caetano do Sul. Até Fabiano Gadelha fazer São Caetano 1, Atlético Paranaense 0, diante de apenas 353 torcedores. Agora o goleiro Kleber escuta o chutaço de Leandro Lima balançar a rede, 2-0. Alan Bahia também chuta de longe e o goleiro Luiz, deixa pra lá. A vitória do São Caetano, 2-1 no Atlético. Em Caxias do Sul, cruzamento de Leandrinho e Éder Secom se antecipa. Juventude 1-0 no Santa Cruz. Pela direita só dá Leandrinho e dentro da área só dá Éder Secom, que chega primeiro que a defesa de novo. Alex bate a falta e Fábio sobe mais que todo mundo. Pena que o gol é contra e o Santa diminui. O árbitro Lorival Dias Filho marca pênalti em cima de Lino. Ele mesmo cobra, 3-1. Jogada de Éder Secom e quem aproveita é Howlen. 4-1 Juventude no Lanterna Santa Cruz. O líder Cruzeiro atropela a Ponte Preta em Belo Horizonte. Gil cruza e o estreante Carlinhos Bala, ex-Santa Cruz, marca. Agora o passe do Wagner no chamado 3 dedos. Para o Gil vale o ingresso, 2-0. Está jogando muito este Wagner. Com categoria, Almir diminui para a Ponte Preta. Goleada tem que ter gol do artilheiro. Jogada de Carlinhos Bala e Wagner continua marcando gols em todos os jogos do Brasileiro. Então, Wagner quer retribuir a gentileza para o estreante Carlinhos Bala, que faz isso. Tudo bem, tá perdoado. Quem não desperdiça chances é Wagner, artilheiro isolado do Brasileirão com 8 gols. O 5º gol é de Gil, segundo dele na partida, quebrando um jejum de 7 jogos sem marcar, 5-1 Cruzeiro. Gil, Wagner e Carlinhos Bala, trio bolso. Clássico no Morumbi, cruzamento de Leandro e o São Paulo sai na frente do Palmeiras. Quem cabeceia é Márcio Careca, gol contra. Empate do Palmeiras, Paulo Baier bate forte, Bosco defende, mas Márcio Careca bate ainda mais forte e se redime. Ai, se a convocação para a Copa ainda não tivesse saído. Cruzamento de Leandro e Ricardo Oliveira é mais esperto que Leonardo Silva. Repare que ele tenta com a direita, mas marca com a esquerda. O cruzamento agora é de Alex Dias. E muito prazer, Ricardo Oliveira. 3-1 São Paulo. Passe de Mineiro. Alex Dias passa por Sérgio e toca para o gol vazio. São Paulo em terceiro, 4. Palmeiras, penúltimo lugar, 1. Paulão vê Dodô passar e não crê no que vem depois. Como é bonito o chute no ângulo, 1-0. E a mão sai finalmente do bolso para um gesto de gratidão. É um crucifixo. É minha sogra que trouxe lá de Israel. O goleiro Roberto é crucificado pela torcida vascaína quando derruba Reinaldo na área. A mão está lá no amuleto. Dodô bate no canto e a cruz ganha mais um beijo.
No peito, o Vasco tem a dele, a de Malta, símbolo cristão há séculos. Mas depois do belo passe de Edilson, a cruzada de Valdirã termina na trave. O toque de letra de Reinaldo deixa o abençoado Clayton livre. A penitência de Roberto é pegar mais uma na rede. É o primeiro gol pelo Botafogo, no Maracanã, num clássico. Estou muito feliz. E Cuca agradece por aquele impossível. O time iguala os 3 gols que fez em todos os 6 primeiros jogos. No segundo tempo, quem passa a acreditar no impossível é o Vasco. Ramon lança, Faioli tromba com Lopes e na sequência Asprila salva. Logo depois, Igor chuta de longe. Sai pra lá, diz Lopes. Hernani cruza pela direita, a bola passa por todo mundo e Faioli descobre que a fé remove muita coisa, menos um goleiro inspirado. Mas Thiago Xavier vira um anjo da guarda às avessas e só Abedi salva o Vasco de deixar o Maracanã sem gols, 3-1. O amuleto de Cuca ainda ganha mais um beijo. Marcelinho entra livre e toca para Dodô, que só precisa escolher o canto para fazer 4-1 e mandar o Vasco com 3 derrotas seguidas ao purgatório. Só em jogar bola, o gol da vitória do Internacional sai depois desta bela jogada de Fernandão. Ele toca para quem? Perto da marca do pênalti? Para Tinga, protagonista do polêmico lance em 2005, 1-0 Inter. A partida também marca a reestreia de Marcelinho Carioca no Corinthians. E o pé de anjo quase marca neste lance, mas Klemer faz bela defesa. Em Porto Alegre, Wellington cruza, acha Marcelo Costa soltinho. Grêmio 1-0 no Goiás. Ramon, Alessandro, Ramon e 2-0 Grêmio, que não ganhava desde a estreia. Já o Goiás vinha de 3 vitórias consecutivas na competição. Um jogo de 7 gols em Campinas. Leonardo cruzou e Gustavo fez Paraná 1-0 na Ponte Preta. Tuto matou no peito, driblou Emerson e empatou a partida com um chute cruzado. Batista chutou prensado e Michael Suel deixou o Paraná na frente mais uma vez. Danilo cruzou e Tuto, em impedimento, passou para Almir empatar o jogo de novo, 2-2. No segundo tempo, Sandro tocou, Emerson cruzou e Ricardo Conceição marcou gol contra, Paraná 3-2. No fim do jogo, Leonardo marcou o 4º e nos acréscimos, Cristiano fechou a goleada, Paraná 5, Ponte Preta 2. Em Curitiba, Erandir cruzou, Paulo André desviou e Denis Marques marcou o gol da vitória do Atlético Paranaense sobre o Juventude. A rivalidade que se aprende de pequeno. Marcelinho não quer muito papo, mas arrisca um placar. Flamengo 10 e Fluminense 0. Mais tarde, Marcelinho vai aprender que o sonho infantil é apenas um sonho, quando em campo estão Fla-Flu. Está vendo o placar? Ele vai mudar agora. Está vendo Tuta e Léo Medeiros à esquerda? E agora, Léo Medeiros sumiu. Tuta, sozinho, se ajoelha para levantar os tricolores. 1-0. Veja o momento em que Léo Medeiros puxa, não é puxado e cai sozinho. Fernando Henrique também cai, por bons motivos. Está vendo o Renato de cara feia? Quer saber por quê? Pé esquerdo de Renato. A bola some da tela. Quando reaparece, tem o rumo do gol. Tem a mão direita de Fernando Henrique. E quando Fernando Henrique não pegou, o assistente anulou. Para Walter José dos Reis, o escanteio cobrado por Léo Medeiros saiu. Eu já assinalo que eu saí do escanteio. É isso que é, ela sai por fora. Anulou um gol meu, mais um gol. -1. Foi a conta do Fluminense no segundo tempo. Tuta recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A boa notícia veio do Rio Grande do Sul. No Beira-Rio, fim de jogo, Internacional 1, Cruzeiro 1. Nesse momento, o Fluminense é o líder isolado do campeonato. Só retirou em fevereiro, condição imposta pelo Vasco para liberar o jogador para o São Paulo. No que diz respeito ao que se pega com as mãos, dinheiro, Vasco e Alex Dias fizeram acordo, mas não em relação àquilo que se pega com os pés. Alex Dias entrou livre para fazer aquilo que seria o primeiro gol dele em São Januário, desde que saiu do Vasco no começo do ano. Foi também a chance para um desabafo. Entre os ombros de Danilo e Ricardo Oliveira, Alex Dias enxuga lágrimas.
Foi o 11º gol do camisa 11 pelo São Paulo, o quarto dele neste brasileiro. 1-0 aos 10 minutos. E nem comemorei porque eu tenho um carinho imenso pela essa torcida. Mesmo assim, eles estão pegando no pé, mas uma hora eles vão esquecer, vão saber que quando eu joguei camisa do Vasco, eu honrei até o final. Dor mais pesada sentiu Edilson. 83 quilos de Lugano em cima do pé esquerdo. Edilson torceu o tornozelo com possível lesão nos ligamentos. O resultado do exame sai hoje à tarde. O Vasco já tinha empatado 1-1 com Igor aos 9 minutos do segundo tempo. Num jogo que começou com Alex Dias e terminou com Renato Gaúcho, precisando de apoio. Santos e Corinthians faziam um jogo pegado. É tanta trombada que o Rei faz um sinal para os jogadores usarem a cabeça. O primeiro a entender o recado de Pelé é Kleber Santana. Cobrança de escanteio para o Santos. Silvio Luiz sai mal e o atacante desvia. 1-0 Santos. O Santos é bem ofensivo, mas o Corinthians tem a seu favor os reflexos de Silvio Luiz. No chute de Ávalos, ele faz ótima defesa. O segundo tempo chega e Rubens Júnior, que havia entrado no lugar de Gustavo Neri, vai embora. Alício Pena Júnior dá um pênalti em Rodrigo Tiuí. Repare por este outro ângulo que o jogador chuta o chão antes de cair. Na cobrança, Silvio Luiz cai no canto certo. Rodrigo Tiuí para nas mãos do goleiro corintiano. E quando o Geilson fica livre para marcar, Silvio Luiz, de novo, aparece bem. A zaga trabalhou bastante, foi bastante sobrecarregada ali, o pessoal de trás acaba sobrecarregando muito e às vezes não aguenta. Tem uma hora que a gente acaba sofrendo gol mesmo. Gol que só acontece aos 48 do segundo tempo. Rodrigo Tabata recebe de Maldonado e dessa vez não há como evitar. 2-0 Santos. Tem que dar parabéns. Em Goiânia, Vitor bate a falta, Wellington pega bonito. Goiás 1-0 no São Caetano. Repare que a bola passa entre as pernas do goleiro Luiz. No meio da área, Cláudio Luciano Mercante marca pênalti de Leonardo em Kleber. Anderson Lima quem cobra, 1-1. Vitor faz um carnaval na área do São Caetano. Nonato tenta, Wellington fica na maior moleza para dar a vitória ao Goiás, 2-1. Não faltaram cartões vermelhos do Recife entre Botafogo e Santa Cruz. Kleber Wellington Abad expulsa 4 jogadores, 2 de cada lado. Mas tiveram gols também. Bill Cruz, a bola bate em Valdson e entra. Mas o gol é anotado para Bill, Botafogo na frente. O árbitro dá pênalti de Thiago Xavier em Xavier. Zada bate, Lopes defende, mas não pega o rebote de Nenê. Olha, repare que antes do Zada bater na bola, a invasão de área, inclusive do autor do gol, Nenê. Santa Cruz, lanterna, 1. Botafogo fora da zona de rebaixamento, 1. Jorge Wagner bate o escanteio, Fábio corta mal, Índio faz 1-0 Inter do Cruzeiro em Porto Alegre. O zagueiro é o artilheiro do time no Brasileiro com 3 gols. Escanteio para o Cruzeiro, Edu Dracena chega na frente de Fabiano Heller. Mais um gol de zagueiro, 1-1. No Palestra Itália, com toque, Hugo tira 2 marcadores, com outro faz o gol da vitória do Grêmio sobre o penúltimo colocado, Palmeiras. Carlos Luciano da Silva, 30 anos, é gaúcho, mas virou mineiro, uma herança do irmão ex-jogador. Eu herdei do meu irmão, que recebeu o apelido vindo de um jogador que jogou no Internacional de Porto Alegre, chamado Cláudio Mineiro, que era lateral esquerdo. Eu não tenho culpa de comer quietinho, no meu cantinho, boto pra quebrar, leva a minha vida, bem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar. E bem ao estilo mineirinho, o volante chega à seleção brasileira a 9 dias da abertura da Copa do Mundo. Mineiro se despede do São Paulo contra o Fluminense. No início da noite desta quinta-feira, ele embarca para Frankfurt, na Alemanha. E de lá, segue para Wex, na Suíça, onde se junta à seleção brasileira. Não importa se o gol da vitória São Paulina é de Souza, nem se o árbitro não marca este pênalti em Fabão.
ou deixa de validar o gol legítimo de Gabriel Santos, que recebe a bola na mesma linha da zaga. A noite tem outro dono. Ele parece até se multiplicar em campo. Josué é driblado, mas por ele ninguém passa. No ataque, Mineiro quase faz o dele. Quietinho, surge onde e quando os adversários menos esperam. Foi desta forma com os ingleses do Liverpool no Mundial Interclubes, quando o jogador fez o gol do título são paulino. O pessoal reclama muitas vezes, ou até questiona porque que eu não faço marketing, ou porque eu não apareço tanto. Mas Deus tem me abençoado dessa forma e não tem por que mudar, mesmo indo para a seleção, mesmo participando de uma Copa. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa e procurar atender a todos da mesma forma. E assim, de mansinho, o tricampeão pode voltar da Alemanha com mais uma estrela. Em São Caetano, o lateral direito Anderson Lima corta com a direita e bate com a esquerda. Golaço! São Caetano 1-0 no Internacional. E está virando moda, cortar com a direita, bater com a esquerda. Rafael Sobis, outro golaço no ângulo. Empate do Inter, 1-1. Em Caxias do Sul, chute de Almir, a bola desvia e engana o goleiro André. Na estreia do técnico Marco Aurélio, a Ponte Preta vence o Juventude por 1-0. Leandro Bonfim bate o escanteio, bola perdida na área. Elber empurra para o gol. Cruzeiro 1-0 no Atlético Paranaense no Mineirão. Aí o Alain Bahia bate forte. Fábio da Bobeira. É o primeiro empate do Atlético no Brasileirão. 1-1. Jogando em casa, o Fortaleza sai na frente do Vasco com Maurílio. Agora Abedi avança, arrisca. Albérico não segura e Faioli empata para o Vasco. 1-1. No Maracanã, bola do escanteio, Thiago Gomes desvia e o Palmeiras faz 1-0 no Flamengo. Repare que a bola bate em Jonatas antes de entrar. Agora Obina ajeita, Vinícius Pacheco, esperto, pega de prima. 1-1. O uruguaio Peralta levanta a bola na área. O árbitro Leonardo Gaciba dá pênalti de Paulo Baier em Walter Minhoca. E o gol é de Peralta. Flamengo 2-1 no Palmeiras. O Grêmio está adotando uma boa tática para reagir na competição. É vencer time paulista com gol de Hugo. Domingo foi contra o Palmeiras, desta vez contra o Santos em Porto Alegre. 1-0. Santa Cruz, Edinho chutou cruzado e Leonardo fez o primeiro do Paraná. O segundo também foi de Leonardo, batendo forte. Mais uma vez Juninho se espichou todo e a bola entrou. Gol de Ângelo, 3-0 para o time paranaense. O Santa Cruz continua na lanterna sem nenhuma vitória. No Maracanã, Botafogo e Figueirense. A bola bateu no braço do Ataliba e o árbitro Sérgio da Silva Carvalho deu pênalti. Schwenk, ex-atacante do Botafogo, fez 1-0 para o Figueirense. Dodô empatou 1-1. 4 minutos depois, de novo, o Figueirense na frente. Desta vez, Cícero. 1 minuto se passou, Joilson arriscou de longe, o goleiro Andrei deu rebote e Dodô fez 2-2. Mais 2 minutos e olha aí, Schwenk marcando o gol da vitória. 4 gols em apenas 7 minutos. Figueirense 3. Botafogo na zona de rebaixamento 2. Em São Paulo, Corinthians e Goiás. E o Goiás empurrou o Corinthians para a zona de rebaixamento com este belo gol de Jadilson, cobrando falta. 1-0. O Cruzeiro venceu o Fortaleza na capital cearense. Thiago Heleno fez 1-0 para o time mineiro. E Gil marcou o segundo. O Cruzeiro tem os mesmos pontos que o Inter, 21, mas garante a liderança pelo saldo de gols. Agora é torcer para o São Paulo não ganhar do Juventude em Caxias do Sul neste domingo. Em Porto Alegre, Kleber fez São Caetano 1, Grêmio 0. 3 minutos depois, Herrera empatou para o time gaúcho. Final 1-1. No Maracanã, o Internacional marcou o gol mais rápido do brasileiro deste ano.
Com apenas 27 segundos de jogo, Rafael Sobis chutou cruzado e Yarley só teve o trabalho de tocar para o gol. Inter 1, Fluminense 0. Jean recebeu o passe de Juliano, fez boa jogada e chutou. O desvio em Bolívar tirou o goleiro Klemer do lance, 1-1. O Colorado desempatou no começo do segundo tempo. Jorge Wagner bateu falta e Radamés marcou contra. Inter 2-1. Tuta matou no peito e empatou o jogo, 2-2. No fim da partida, Yarley recebeu livre e marcou o gol da vitória. Inter 3-2. De Renato, o uruguaio Peralta marcou o primeiro do Flamengo. Obina marcou o segundo e fechou o placar. Final Flamengo 2, Corinthians 0. Com esse resultado, o Corinthians, atual campeão brasileiro, segue na zona de rebaixamento. Palmeiras e Atlético Paranaense. Alan Bahia, meio sem querer, fez o primeiro do Atlético, 1-0. Evandro aumentou. Final Atlético Paranaense 2, Palmeiras também na zona de rebaixamento, 0. Em São Januário, Vasco e Santa Cruz. Abedi de fora da área abriu o placar para o Vasco, 1-0. Pênalti para o Santa Cruz. Valdson bateu e deixou tudo igual. Mais um pênalti, dessa vez de Zaden Diego. Ramon deu a vitória ao Vasco sobre o Lanterna Santa Cruz, final 2-1. O Figueirense não conseguiu segurar a Ponte Preta no contra-ataque. No primeiro, Tuto tabelou com o Irã e marcou, 1-0. Luiz Mário se mandou em velocidade e não desperdiçou, 2-0. André, de perna esquerda, fechou o placar. Ponte Preta 3, Figueirense 0. Goiás e Paraná. Fabiano bateu a falta no canto esquerdo do goleiro Fábio. 1-0 Goiás. O empate veio com Ângelo, também de falta. O goleiro Harley, do Goiás, repôs a bola em jogo. E João Paulo fez um golaço, ainda no campo de defesa. Final Paraná de virada, 2, Goiás 1. No jogo entre o Juventude e São Paulo, um gol polêmico. Lino trombou com Bosco e a bola sobrou para Éder Secom marcar. Os jogadores do São Paulo reclamaram, mas o árbitro Lorival Dias Filho confirmou o gol. Lino tentou desarmar Danilo e o árbitro marcou pênalti. Júnior marcou. Final Juventude 1, São Paulo 1. Com esse resultado, o Cruzeiro lidera o campeonato. Em Porto Alegre, Rafael Sobis é derrubado por Luiz Carlos. Pênalti. Alex converte. Internacional 1, Ponte Preta 0. Fabiano Heller ajeita e Ceará amplia para os gaúchos. Internacional 2, Ponte Preta 0. Em Volta Redonda, Rio de Janeiro, Christian chega antes do goleiro Fernando Henrique. Juventude 1, Fluminense 0. Petkovic levanta para a área. O zagueiro Gabriel Santos empata de cabeça, 1-1. Falta cobrada, Renan desvia e Christian, de novo, desempata para o Juventude, 2-1. O Fluminense trabalha a bola dentro da área do Juventude. E o lateral Roger deixa tudo igual, 2-2. A virada do time carioca. André solta o chute de Cláudio Pitbull e Juliano não perde. Fluminense 3, Juventude 2. Em São Paulo, Ramon cruza. O zagueiro Alex tenta cortar, mas faz contra. Grêmio 1, São Paulo 0. Souza bate escanteio e Ricardo Oliveira acerta a cabeçada, 1-1. O São Paulo vira. Júnior cruza, Danilo cabeceia para trás e Ricardo Oliveira manda de primeira. São Paulo 2, Grêmio 1. Em Florianópolis, Soares recebe livre e toca na saída de Fábio Costa. Figueirense 1, Santos 0. Cruzamento da direita, Rodrigo Tiuí empata para o Santos, 1-1. Escanteio, a zaga santista falha e Cícero vence o goleiro Fábio Costa. Figueirense 2, Santos 1. Em São Caetano do Sul, o goleiro Lopes do Botafogo faz pênalti em Wellington Amorim do São Caetano. Anderson Lima marca, 1-0. E no último lance do jogo, pênalti de Marabá em Dodô. O próprio Dodô cobra e empata. São Caetano 1, Botafogo 1. Em Belo Horizonte, Martinez cobra falta e o goleiro Silvio Luiz não alcança. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Gil lança Wagner, que cruza para a cabeçada de Alexandro. Cruzeiro 2, Corinthians 0. Em Volta Redonda, cruzamento da direita e Edmilson faz de cabeça. Paraná 1, Flamengo 0. Renato cruza e Luizão empata, 1-1. Bobeira da defesa do Flamengo e Edmilson faz o segundo dele e do Paraná, 2-1.
Jonatas cai pedindo falta, o juiz não marca e depois do cruzamento, Ângelo faz 3-1 Paraná. Cristiano recebe livre e completa a goleada. Paraná 4, Flamengo 1. No Recife, ninguém corta a cobrança de escanteio e Souza faz. Goiás 1, Santa Cruz 0. Márcio Alemão, de cabeça, empata para o Santa Cruz, 1-1. Márcio Mexerica recebe, ajeita e bate de fora da área. Santa Cruz 2, Goiás 1. Em São Paulo, Paulo Baier cruza e Daniel faz Palmeiras 1, Vasco 0. Ives solta a bomba e empata, 1-1. Juninho parte para a marcação, rouba a bola e cruza. Edmundo completa, 2-1. Ramon queria o cruzamento, mas o Wendel desviou e ajudou, 2-2, gol contra. Paulo Baier bate o lateral, parece cruzamento, a zaga falha e Edmundo faz mais um, 3-2 Palmeiras. Juninho faz bonita jogada e na hora da finalização é desarmado, mas Enilton completa. Palmeiras 4, Vasco 2. Corinthians e Palmeiras no Morumbi. Edmundo toca com estilo para Paulo Baier, que marca o gol da vitória do Palmeiras. Os dois times continuam na zona de rebaixamento. No Anacleto Campanella, Elton entra na área e é empurrado por Ávalos. Anderson Lima cobra o pênalti e faz São Caetano 1, Santos 0. De novo Elton na área e mais um pênalti, agora de Ronaldo. Outra batida certeira de Anderson Lima, São Caetano 2, Santos 0. Em Porto Alegre, Rafinha lança e Ramon sai do campo de defesa do Grêmio e avança com liberdade. Ele chega na área do Fluminense e bate para marcar 1-0. Rômulo faz mais um para o tricolor gaúcho. Escanteio para o Fluminense, Galato solta a bola e Evandro diminui, 2-1. Outro escanteio e Petkovic faz um gol olímpico. Cláudio Pitbull cruza e Marcelo mergulha. Virada do Fluminense, 3-2. Petkovic acerta um lindo chute e marca o quarto gol do tricolor carioca. Nos acréscimos, o argentino Herrera chuta de fora da área, 4-3. E no último lance do jogo, Rômulo encerra um empate espetacular. Grêmio 4, Fluminense 4. No Maracanã, escanteio para o Vasco. Faioli cabeceia e Paulão desvia para o gol. 1-0 sobre o Flamengo. Juventude Internacional. O clássico gaúcho foi na Serra e Fabrício marcou o primeiro gol do Juventude. Marcel Livre faz o segundo, 2-0. Paraná e Atlético Paranaense jogaram em Curitiba. Batista recebeu dentro da área e de pé esquerdo abriu o marcador, 1-0. Jean Carlos, com um chute forte da lateral direita, colocou efeito na bola e enganou o goleiro Flávio para empatar a partida. Mas Edinho fez uma boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Leonardo, que fez com tranquilidade o segundo do time da casa. Placar final, Paraná 2, Atlético Paranaense 1. Fortaleza e Santa Cruz. No duelo entre os times nordestinos, Washington chuta de muito longe para fazer um belo gol. Santa Cruz 1, Fortaleza 0. A defesa do Fortaleza não consegue parar o ataque e leva o segundo gol de Márcio Mexerica. O time do Fortaleza tenta a reação e Rivaldo toca para Mazinho marcar. Mas Osmar aumenta o placar e com chute forte faz 3-1. E Nenê fecha a goleada, 4-1. A Ponte Preta começou na frente do Botafogo com um gol de Tuto. Reinaldo tocou e Zé Roberto fez o gol de empate. Clayton deu o passe para Dodô, que virou para o Botafogo, 2-1. Dodô tocou para Clayton, o meio-campo chutou com categoria, 3-1 para o time carioca. Nos acréscimos, Felipe Adão tocou para Dodô, que driblou Jean e aumentou. Botafogo 4, Ponte Preta 1. Foi o 9º gol de Dodô, artilheiro do campeonato. São Paulo enfrentou o Figueirense. Thiago cruzou na cabeça de Ricardo Oliveira, 1-0 São Paulo. Thiago Prado empatou para o time catarinense. Nos acréscimos, André Dias, em mais um gol de cabeça, desempatou. São Paulo 2, Figueirense 1. O Figueirense derrotou o Grêmio em Florianópolis. Flávio cruzou e Cícero marcou de cabeça. Diego tocou para Carlos Alberto, que chutou cruzado. Mas Diego apareceu para fazer Figueirense 2, Grêmio 0.
Em Curitiba, Michael Suel arriscou e o goleiro Fábio não alcançou. Final, Paraná 1, Cruzeiro 0. No Morumbi, depois da boa troca de passes, a bola sobrou para Ramon, Corinthians 1, Fortaleza 0. Depois do cruzamento, o goleiro Silvio Luiz saiu mal e Finazzi empatou. Ivan cruzou, a defesa não afastou e André Cunha virou o jogo para o Fortaleza. Tevez recebeu o lançamento e deixou tudo igual. Corinthians 2, Fortaleza 2. No Maracanã, Fluminense e São Caetano. Petkovic cobrou o escanteio e a bola tocou no braço de Evandro. O árbitro Sérgio da Silva Carvalho deu gol olímpico de Petkovic. Rogério fez pênalti em Canindé. Anderson empatou para o São Caetano. Boa jogada de Marcelo, que cruzou para o chute de Juliano. Fluminense 2-1. Belo passe de Canindé e Wellington Amorim pegou de primeira. São Caetano 2, Fluminense também 2. No Arruda, Márcio Mexerica ganhou de Marlon e tocou para Nenê marcar o primeiro do Santa Cruz contra o Flamengo. Cruzamento da esquerda, confusão na área e Osmar chutou forte. 2-0 Santa. Valdson bateu de fora da área e Getúlio Vargas não conseguiu segurar. Final, Santa Cruz 3, Flamengo 0. Em São Januário, Moraes passou pela defesa do Atlético Paranaense e marcou um golaço. Vasco 1-0. Cruzamento na área do Vasco, Herrera desviou. Cássio pegou a primeira, mas não conseguiu segurar da segunda vez. 1-1. No minuto final do jogo, Andrade caprichou na cobrança de falta e garantiu a vitória. Vasco 2, Atlético Paranaense 1. No Moisés Lucarelli, Wagner Tardelli marcou pênalti de Rogério Ceni do São Paulo em Luiz Mário, da Ponte Preta. Tuto bateu e ele defendeu, mas o árbitro mandou voltar porque o goleiro se adiantou. Na segunda cobrança, Tuto fez 1-0 para os donos da casa. Lenilson chutou forte e empatou para o tricolor paulista. Um belo gol, 1-1. Richarlison bateu o escanteio e Alex Silva virou o placar para os visitantes, 2-1. Lenilson fez o giro e chutou no canto, garantindo a vitória. São Paulo 3, Ponte Preta 1. No Serra Dourada, o Palmeiras saiu na frente do Goiás. Nem chutou depois do rebote do goleiro, 1-0. Mas logo em seguida, Wellington tocou para Souza, que mesmo desequilibrado, tocou no cantinho e empatou, 1-1. Paulo Baier cobrou a falta e Arley só olhou. Palmeiras 2-1. Leonardo puxou Enilton e o árbitro Leonardo Gaciba marcou o pênalti. Edmundo bateu e fechou o placar. Goiás 1, Palmeiras 3. Na Vila Belmiro, Rodrigo Tabata ajeitou com o peito para Fabiano marcar. Santos 1, Juventude 0. Cobrança de escanteio. Christian acertou a trave e no rebote, Éder Secom empatou, 1-1. O árbitro Weber Roberto Lopes marcou pênalti de Antônio Carlos em Wendel. E Reinaldo colocou o Santos de novo na frente, 2-1. Cruzamento de Zé Rodolfo e Éder Secom de cabeça marcou mais um e empatou a partida, 2-2. Reinaldo também queria mais um e acertou o ângulo. Final, Santos 3, Juventude 2. Palmeiras recebeu o Paraná em São Paulo. Depois do escanteio, a defesa do Paraná falhou. E Enilton fez Palmeiras 1-0. No segundo tempo, Michael fez a jogada pela esquerda e rolou para o gol de Edmundo. Palmeiras 2-0. O Paraná reagiu. Pênalti de Alceu em Sandro. Emerson bateu, 2-1. O empate saiu com Ângelo, um golaço. Palmeiras 2, Paraná 2. Mas logo depois, Paulo Baier recebeu na ponta e rolou para o gol de Roger. E Alceu ainda fez o quarto do Palmeiras. Final, Palmeiras 4, Paraná 2. No ABC Paulista, a Ponte Preta enfrentou o São Caetano. Thiago Matias marcou para a Ponte.
e Gustavo empatou para o São Caetano. Final 1-1. Em Caxias do Sul, Juventude bateu o Figueirense. Howlen cruzou, Lauro tocou de cabeça e Christian entrou de carrinho. Juventude 1, Figueirense 0. 0. Aos 45 do segundo tempo, o Goiás contra-atacou e no cruzamento na área, Souza concluiu. Finazzi recebeu na área e foi derrubado. Pênalti. Nunes cobrou e empatou o jogo. Final, Goiás 1, Fortaleza 1. Da linha de fundo, Joilson cruzou e Reinaldo fez de cabeça. Com 1 a menos desde os 20 do primeiro tempo, o Fluminense chegou ao empate em jogada de Thiago Silva, Marcão e Tuta, que completou para o gol. Final, Botafogo 1, Fluminense 1. Diego fez boa jogada pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou para Ramon completar de cabeça. 1 a 0. Dagoberto recebeu e lançou Ferreira. Ele dominou e tocou na saída do goleiro Diego. Atlético 1 a 0. Cássio bateu a falta e Márcio Alemão ganhou de cabeça da zaga corintiana. Santa Cruz 1, Corinthians 0, placar final. O jogo foi no Morumbi, a casa do São Paulo. E não é que os reservas do tricolor até começaram bem? Lenilson, Alex Dias e Thiago deram um calor à defesa santista. Mas daí em diante, mudou tudo. Fabiano fez 1 a 0. 3 minutos depois, saiu o segundo. O lançamento do zagueiro Ronaldo foi muito bom, mas contou com a falha de Alex Silva. Kleber driblou o outro zagueiro Alex. Deu o gol para Fabiano. No segundo tempo, Tabata levantou e Denis fez o terceiro. Não estava impedido, não. E para terminar, Reinaldo cruzou bem. Rodrigo Tiuí contou com a sorte. Goleada. Santos 4, São Paulo 0. Mânio e spray de pimenta. Com a bola rolando, Sebá falhou e Ferreira marcou. Atlético 1 a 0. Coelho cruzou para Teves empatar. 1 a 1. Desta vez, o cruzamento foi de Carlos Alberto. Rafael Moura virou o placar e garantiu a vitória depois de 8 rodadas. Corinthians 2, Atlético Paranaense 1. No Maracanã, Arley defendeu o chute de Luizão e no rebote, Obina fez o gol da vitória, que tirou o Flamengo da zona de rebaixamento. 1 a 0 sobre o Goiás. O Grêmio fez o último jogo no Olímpico antes da punição de 8 jogos sem mando de campo. Evaldo bateu de longe e fez o único gol da vitória sobre o Juventude. Em Florianópolis, Diego cabeceou e fez Figueirense 1, São Caetano 0. Marabá rolou para Diego Tardelli empatar. 1 a 1, placar final. Pela Série B, Arley acertou o pé de fora da área e abriu o placar. Inter 1, Santos 0. Na cobrança de falta, André passou pela bola e Wendel acertou um lindo chute. Golaço, 1 a 1. O juiz Wagner Tardelli marcou pênalti de Rubens Cardoso em Denis. Wendel bateu e garantiu a virada. Final, Santos 2, Inter 1. Em Volta Redonda, estado do Rio, os reservas do São Paulo viram Felipe Adão arriscar de fora da área e marcar 1 a 0 para o Botafogo. Richarlison cruzou e Thiago pegou de primeira para empatar. Botafogo 1, São Paulo também 1. Em Curitiba, Paraná e Vasco, pênalti de Emerson em Faioli. Na cobrança, Abedi tirou o goleiro Flávio do lance, mas chutou para fora. 1 minuto depois, o castigo. O goleiro Roberto saiu mal e Sandro não teve muito trabalho. Paraná 1 a 0. Maico Suel driblou Jorge Luiz e acertou um lindo gol no ângulo. Paraná 2 a 0. Faioli teve a chance de chutar, mas preferiu passar para Madison, que diminuiu. Final, Paraná 2, Vasco 1. Em Campinas, Luiz Carlos da Ponte Preta puxou Tuta do Fluminense. Pênalti. Petkovic bateu e Mário defendeu bonito. Preto cruzou de longe, Luiz Mário caprichou no peixinho e marcou Ponte 1 a 0. Ele comemorou imitando o símbolo da Ponte Preta, a macaca. Velber costurou a defesa e rolou para o gol de Ricardo Conceição. Jean Carlos teve um pouco mais de trabalho, chutou de longe. Ponte Preta 3, Fluminense 0. Em Belo Horizonte, Wagner tocou para Carlinhos marcar contra o ex-time dele, o Santa Cruz. Cruzeiro 1 a 0. Wagner tentou, Sandro também chutou, mas foi Alexandro quem marcou no rebote do goleiro Guto.
Valença tentou a bicicleta e furou. Diogo tentou tirar, mas chutou em cima de Thiago Heleno. Gol contra, 2-1. Wagner passou e Alexandro, livre, marcou o segundo dele e o terceiro do Cruzeiro. Nenê, de canhota, chutou bonito e diminuiu 3-2. Osmar fez um golaço e evitou a derrota do Santa Cruz. 3-3, placar final. No Ceará, Fortaleza e Palmeiras não saíram do 0-0. Pela Série A, em São Caetano do Sul, Canindé cobrou a falta e Wellington Amorim desviou de cabeça. São Caetano 1, Santa Cruz 0. O árbitro marcou o pênalti de Wilson Surubim em Marcelinho. Gustavo cobrou. São Caetano 2-0. Em São Paulo, Flávio cobrou o escanteio e Cícero de cabeça fez Figueirense 1, Corinthians 0. Pênalti do argentino Sebá em Suárez. Schwenk cobrou 2-0. A defesa do Corinthians falhou e Cícero fez o terceiro do Figueirense. Chicão fez pênalti em Carlos Alberto. Teves descontou. Final Figueirense 3, Corinthians 1. Paul Wendel faz um longo lançamento para Wellington Paulista. Ele domina e chuta sem defesa para o goleiro Marcos Leandro. Santos 1-0 contra o Paraná. Michael Swell faz tabela com Edinho e recebe de frente para o gol de Fábio Costa. Ele não perdoa, empata o jogo, 1-1. Em Fortaleza, o time da casa sai na frente. Na cobrança de falta ensaiada, Alain chuta forte e marca. Fortaleza 1, Internacional 0. No segundo tempo, o Renteria aproveita a sobra da zaga e toca para Léo completar. É o empate do Inter, 1-1. Falta para o Inter. Fabinho cobra com categoria e marca. Virada do Internacional 2-1. No Morumbi, o líder São Paulo abre o placar contra o Goiás. Depois de uma confusão na área do time goiano, Lenilson chuta. O zagueiro Júlio Santos tira a bola de dentro do gol. São Paulo 1-0. Lenilson recebe fora da área e chuta forte. Golaço do tricolor. São Paulo 2, Goiás 0. Jadilson cruza para a área e Johnson cabeceia sozinho e diminui para o Goiás. São Paulo 2, Goiás 1. No Maracanã, Juninho Paulista levanta a bola na área do Botafogo. A zaga alvinegra fica parada e Enilton completa para o gol. Palmeiras 1-0. 3 minutos depois, o empate do Botafogo. Reinaldo lança Marcelinho, que domina e chuta na saída do goleiro Diego. 1-1. A zaga do Botafogo se confunde novamente. Enilton aproveita para marcar. Palmeiras na frente, 2-1. No segundo tempo, mais Palmeiras no ataque e mais Enilton. Ele domina na área do Botafogo e cruza para Paulo Baier marcar. Palmeiras 3, Botafogo 1. No Mineirão, após confusão na área do Cruzeiro, Marcelo aproveita o rebote e bate cruzado. 1-0 Fluminense. Não deu nem tempo para comemorar. 4 minutos depois, escanteio para o Cruzeiro. Edu Graciano desvia de cabeça e Carlinhos Bala, em posição legal, toca para o gol. 1-1. No segundo tempo, virada do Cruzeiro, Carlinhos Bala cruza na medida para Alexandre completar de cabeça. Cruzeiro 2-1. Petkovic cruza na área e Roger, meio sem jeito, toca na bola, enganando o goleiro Fábio. 2-2. E nos minutos finais, o atacante Tuta aproveita o rebote do goleiro Fábio e não perdoa. Fluminense 3, Cruzeiro 2. Em Caxias do Sul, com portões fechados, o Grêmio saiu na frente do Atlético Paranaense. Hugo faz uma bonita jogada individual e chuta sem defesa para marcar. Grêmio 1-0. Herrera aproveita a bola dividida, ganha do goleiro e amplia para o time gaúcho. Grêmio 2, Atlético Paranaense 0, placar final. No Rio de Janeiro, Rafael Mussamba desvia de cabeça. São Caetano 1, Vasco 0. Daniel rola para o chute de Triguinho, 2-0. Diego, de pé esquerdo, acerta o canto. São Caetano 2, Vasco 1. No Recife, escanteio batido e Wilson Surubim faz de cabeça. Santa Cruz 1, Grêmio 0. Rômulo também de cabeça empata para o Grêmio, 1-1. Nenê faz pênalti em Lucas e Tcheco vira, Grêmio 2-1. O empate do time da casa vem com Júnior Maranhão, 2-2. Falta para o Grêmio e no rebote do goleiro Guto, Herrera vira, 3-2. Numa boa jogada do Grêmio, Léo Lima dribla o goleiro e confirma a vitória dos gaúchos. Grêmio 4, Santa Cruz 2. Em Campinas, Finazzi marca o primeiro do Fortaleza contra a Ponte Preta. André Cunha tabela com Osmar e manda entre a trave o goleiro. 2-0 Fortaleza. Ricardo Conceição arrisca de longe, diminui para a Ponte Preta. 2-1. Outra vez André Cunha e ele define. Fortaleza 3, Ponte Preta 1. Em Goiânia, Zé Roberto completa a tabela com Reinaldo e põe o Botafogo na frente do Goiás. 1-0.
Pênalti do goleiro Maxim Wellington contra o Botafogo. Romerito empata, 1-1. No início do segundo tempo, Souza desempata para o Goiás, 2-1. Zé Roberto acerta o ângulo, empata outra vez. Goiás 2, Botafogo também 2. No Rio de Janeiro, jogada pela direita de Eduardo Ratinho. Ele cruza e Tevez só confere. Corinthians 1, Fluminense 0. Carlos Alberto cobra falta e Marinho completa de cabeça, 2-0. Pênalti de Gustavo Neri em Tuta. Ele mesmo bate e marca. Corinthians 2, Fluminense 1. Em Florianópolis, Renato Augusto começa a jogada e Léo Medeiros conclui. Flamengo 1, Figueirense 0. No segundo tempo, Soares empata para o time da casa. Figueirense 1, Flamengo 1. Em Santos, Kleber bate o escanteio e o Wellington Paulista sobe para completar de cabeça. Santos 1, Cruzeiro 0. No segundo tempo, Leandro leva a melhor sobre dois adversários e deixa Rodrigo Tabata livre para tocar no canto. Santos, o novo vice-líder 2, Cruzeiro 0. Em São Paulo, a zaga do Palmeiras erra na saída de bola e Alexandre não perdoa. 1-0 Juventude. 1 minuto depois, o zagueiro tenta cortar o chute de Marcinho. Edmundo aproveita a sobra para empatar. Palmeiras 1, Juventude também 1. A partida começou mal para o goleiro do São Paulo. Contra-ataque do Cruzeiro, Francismar cruzou, a bola desviou no zagueiro e enganou Rogério Ceni. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Novo contra-ataque e Wagner deixou Michel na cara do gol. Rogério conseguiu defender o primeiro chute, mas Michel pegou o rebote e tocou para a rede. Cruzeiro 2-0. A sorte começou a mudar quando Wagner foi derrubado na área. Ele mesmo cobrou o pênalti, mas Rogério Ceni defendeu. Em seguida, Rogério cobrou falta e se tornou o maior goleiro artilheiro da história do futebol. 63 gols. Cruzeiro 2, São Paulo 1. E a vantagem sobre o antigo recordista, o paraguaio Chilaver, aumentou no segundo tempo. Rogério cobrou o pênalti com categoria e empatou o jogo. Final, Cruzeiro 2, São Paulo 2. O resultado deixa o São Paulo isolado na liderança da competição. Na briga para fugir da zona de rebaixamento, o Fortaleza recebeu Juventude em casa. Wendel marcou o primeiro do Fortaleza. Alexandre empatou para o Juventude. Finazzi lançou e Ramalho chutou cruzado para fazer Fortaleza 2, Juventude 1. Aos 35 minutos do segundo tempo, Lúcio aumentou a vantagem do Fortaleza para 3-1. Nos acréscimos, a defesa do Juventude falhou e Rinaldo marcou o quarto gol do time da casa. Final, Fortaleza 4, Juventude 1. Figueirense e Atlético Paranaense em Florianópolis. Ferreira cruzou e Marcelo Silva fez 1-0 para o Atlético. O empate do Figueirense veio com um gol de cabeça de Cícero. Soares virou para o time da casa, Figueirense 2-1. Denis arrancou e empatou para o Atlético. Cícero fez o segundo dele na partida e deixou o Figueirense de novo em vantagem no placar, 3-2. No fim do jogo, Michel cruzou e Marcos Aurélio, livre na área, fez Atlético Paranaense 3, Figueirense 3, placar final. Em Curitiba, falta para o Paraná nos acréscimos. Edmilson cobrou, a bola desviou na barreira e entrou. Final, Paraná 1, São Caetano 0. Na Vila Belmiro, o Vasco surpreendeu o Santos. Diego passou para Abedi. A bola bateu na perna do adversário e sobrou para o próprio Abedi fazer Vasco 1, Santos 0. Kleber derrubou Wagner Diniz na área. Pênalti para o Vasco. Moraes bateu forte no canto esquerdo de Fábio Costa. Final, Vasco 2, Santos 0. No Maracanã, Rogério cruzou para a grande área. Em posição legal, Roger fez. Fluminense 1, Santa Cruz 0. O Santa Cruz reagiu no primeiro tempo. Jogada ensaiada na cobrança de falta. Júnior Maranhão acertou o chute no ângulo de Fernando Henrique. Final, Fluminense 1, Santa Cruz 1. No Beira-Rio, Perdigão fez um lançamento perfeito para Rafael Sobis. Ele invadiu a área e abriu o placar no final do primeiro tempo. Internacional 1, Palmeiras 0. No segundo tempo, Enilton ajeitou na grande área para Paulo Baier chutar de primeira. Internacional 1, Palmeiras também 1, placar final.
No Pacaembu, o Corinthians escapou da zona de rebaixamento. Tevez cruzou da linha de fundo e Nadson pegou de primeira. Final, Corinthians 1, Botafogo 0. Já nos acréscimos do segundo tempo, Leonardo Moura fez a jogada. O goleiro Marcelo falhou e Renato marcou o gol da vitória. Flamengo 1, Grêmio 0. A Ponte Preta recebeu Goiás em Campinas e abriu 2-0 no primeiro tempo. Regis e Velber. No segundo, Goiás reagiu. Souza marcou o primeiro e o Wellington empatou. Mas nos acréscimos, pênalti para a Ponte. Kleber Gaúcho em Ney. Almir bateu 2 vezes. O árbitro Álvaro Quelhas mandou voltar as cobranças, alegando que o goleiro Harley havia se adiantado. Na terceira, mudou o batedor. Velber acertou a cobrança e garantiu a vitória da Ponte, 3-2. No Parque Antártica, cruzamento de Paulo Baier para a área do Fluminense. O zagueiro Nem sobe de cabeça. Palmeiras 1, Fluminense 0. Contra-ataque do Palmeiras, Francis domina, passa pelos zagueiros do Fluminense e marca um golaço, 2-0 Palmeiras. Chiquinho dá um excelente passe para Juninho, que domina e chuta sem defesa para Diego. Palmeiras 3-0. Em Goiânia, Danilo Portugal se livra da marcação e cruza para Fernandão de Peixinho completar para o gol. Inter 1-0 contra o Goiás. Ceará toca de primeira para Fernandão. Ele domina e chuta no canto do goleiro Harley. Inter 2-0. Reação do Goiás. Vitor recebe na intermediária, dribla um zagueiro e chuta no ângulo de Klemer, 2-1. E o empate do time goiano começa com Wellington, que toca para a área do Inter. Luciano Almeida aproveita e empata. Goiás 2, Internacional 2. Em Curitiba, o Atlético Paranaense sai na frente. Cruzamento de Michel e Ferreira desvia de cabeça. Atlético Paranaense 1, Ponte Preta 0. Denis Marques recebe, entra na área e chuta. A zaga desvia, mas Marco Aurélio aproveita o rebote e marca 2-0 Atlético. Christian levanta para Herrera. Ele ajeita para Valber, que chuta forte. O goleiro Aranha não segura. Atlético Paranaense 3, Ponte Preta 0. No Rio de Janeiro, Rui toca de cabeça para a área. Clayton recebe entre os zagueiros e chuta no canto. Botafogo 1, Cruzeiro 0. Só que com gols. Em São Caetano, falta para o Flamengo. Renato cobrou com categoria e marcou um golaço, 1-0 Flamengo. Leandro bateu de longe, o goleiro Diego espalmou e Gustavo Gaúcho aproveitou a sobra. Foi o empate do São Caetano, 1-1. Depois do escanteio, confusão na área do Flamengo. Gustavo Gaúcho chuta meio sem jeito e acaba marcando. É a virada do São Caetano, 2-1. E Renato novamente batendo falta da entrada da área, empata o jogo. São Caetano 2, Flamengo 2. No Recife, André tenta o chute de fora da área e surpreende o goleiro Guto. 1-0 Santos contra o Santa Cruz. Júnior Maranhão recebe na intermediária, arrisca e marca um golaço. É o empate do Santa Cruz. 1-1 no estádio do Arruda. No Rio de Janeiro, Abedi lança Jean, que toca para a conclusão precisa de Abedi. Vasco 1, Figueirense 0. O empate do Figueirense, Schwenk desvia a cobrança de falta, 1-1. Jean realiza grande jogada. O zagueiro Wanderson tenta salvar e marca contra, 2-1 Vasco. Moraes avança pela direita, toca para trás. Faioli pisa na bola, mas garante a vitória do time carioca. Vasco 3, Figueirense 1. Em Caxias do Sul, Rômulo ajeita e Léo Lima não perde. Grêmio 1, Fortaleza 0. Agora um belo gol. Hugo bate de primeira, 2-0 Grêmio. Pênalti de Wendel em Hugo. Rômulo amplia, Grêmio 3-0. A zaga do Grêmio falha e Mazinho Lima desconta para o Fortaleza, 3-1. No finalzinho, o uruguaio Herrera fecha a goleada, Grêmio 4, Fortaleza 1. Em São Paulo, escanteio cobrado, Beto domina e gira para marcar, Paraná 1, São Paulo 0. Júnior bate a falta e Aloysio desvia de cabeça, 1-1. O Paraná de novo na frente. Rogério Ceni defende 2 vezes, mas não evita o gol de Leonardo. 2-1 Paraná. Lenilson faz o lance pela esquerda e Leandro empata de joelho. 2-2. O gol da virada é feito por Alex Silva. São Paulo 3, Paraná 2. O São Paulo é líder com 5 pontos de vantagem sobre o Santos.
No Maracanã, pela Série A, Christian cruzou e Marcos Aurélio completou para o gol. Atlético Paranaense 1, Fluminense 0. Alain Bahia tocou para Denis Marques e ele marcou o segundo do Atlético. A defesa do Atlético falhou e Marcelo diminuiu para o Fluminense, 2-1. Na Vila Belmiro, Souza marcou o Goiás 1, Santos 0. Ele chegou à artilharia com 9 gols. Kleber, de falta, empatou. Carlinhos chutou forte, Santos 2, Goiás 1. Giovani cruzou, Luizão desviou e Gladstone fez Cruzeiro 1-0 sobre o São Caetano, em Belo Horizonte. Outro cruzamento de Giovani, o gol foi de Elber. Francismar ajeitou para o chute de Wagner, a bola desviou em Thiago antes de entrar. 9º gol de Wagner, artilheiro ao lado de Souza e Dodô, ex-Botafogo, que foi jogar nos Emirados Árabes. Cruzeiro 3, São Caetano 0. Obina bateu a falta rapidinho e Juan entrou livre para fazer Flamengo 1, São Paulo 0. Alex Silva levantou na área e Lenilson conseguiu um empate. São Paulo, líder do Brasileirão 1, Flamengo 1. Em Porto Alegre, Moraes cruzou, Fabinho cortou mal e Jorge Luiz colocou o Vasco na frente do Internacional. Fabiano Heller cruzou e Arley matou no peito e fez um golaço de bicicleta. Veja de novo o lindo gol de Arley. Igor arrancou em boa jogada e tocou para Edilson. Ele rolou para Moraes fazer o gol da vitória. Vasco 2, Internacional 1. No Pacaembu, Tcheco bateu o escanteio e Evaldo cabeceou. Grêmio 1-0 no Corinthians. Tcheco cobrou outro escanteio para o tricolor gaúcho e agora quem cabeceou foi Rômulo. Grêmio em terceiro, 2. Corinthians na zona de rebaixamento, 0. Em Curitiba, Christian girou e de canhota garantiu a vitória do Juventude sobre o Paraná, 1-0. Rebaixamento. Júnior César cruzou e Jefferson Feijão fez o primeiro do Botafogo sobre o Fortaleza na capital cearense. Finazzi tentou presentear Rinaldo, ele não aproveitou e no rebote foi o próprio Finazzi quem concluiu. De Júnior César para Reinaldo e Botafogo de novo na frente. Júnior César, ele de novo bateu de fora da área, a bola desviou em Alain e enganou Albérico, 3-1. Thiago Xavier colocou a mão na bola dentro da área, pênalti. Finazzi bateu e diminuiu, final, Botafogo 3, Fortaleza 2. Soares soltou o pé em Florianópolis e marcou um belo gol para o Figueirense sobre o Santa Cruz. Cícero fez o 9º gol dele no campeonato e chegou à artilharia junto com Wagner, Souza e Dodô. Figueirense 2, Santa Cruz 0. Fábio Baiano cruzou na medida para Velber e a Ponte Preta saiu na frente do Palmeiras em Campinas. Wendel chegou em velocidade para cruzar e Marcinhos se jogou na bola para evitar a derrota. Palmeiras 1, Ponte 1. Um Figueirense. Vamos aos gols. Em Goiânia, Lene domina e dá um belo passe para Juliano. Ele entra na área e bate na saída de Harley, 1-0 Fluminense. Escanteio para o Goiás, Jadilson toca para Vitor. Ele levanta na área e Nonato completa de cabeça, é o empate do Goiás, 1-1. Saída errada do Fluminense, Jadilson passa pelo zagueiro, cruza e Nonato faz um golaço. Segundo dele, segundo do Goiás, 2-1. Fábio Bahia arrisca da intermediária e o goleiro Diego aceita, mais um do time goiano, final 3-1. No Recife, falta para o Inter. Ceará cobra na medida para Fernandão marcar de cabeça. É o primeiro do Internacional, 1-0. Perdigão faz um bom lançamento para Adriano, que entra na área e chuta na saída do goleiro Guto, 2-0 Internacional. Em Caxias do Sul, com portões fechados, o Grêmio sai na frente. Tcheco faz um belo drible e bate forte, 1-0 Grêmio contra o Cruzeiro. Sandro recebe na esquerda, cruza e Elber desvia de cabeça para o gol. É o empate do Cruzeiro, 1-1. Escanteio para o Grêmio. Ramon desvia de cabeça e o goleiro Fábio comete uma falha feia. Grêmio 2-1. No Parque Antártica, em São Paulo, Marquinhos Paraná cruza na área. Schwenk recebe, ajeita e bate rasteiro no canto. 1-0 Figueirense contra o Palmeiras. Uma longa cobrança de tiro de meta do goleiro do Palmeiras. A defesa do Figueirense se confunde e a bola sobra para Enilton, que não perdoa. Final 1-1.